Bem-vindos ao Canto Curto. Hoje vamos fazer um confronto de uma equipa histórica portuguesa contra uma equipa muito forte atual. Estou a falar do Porto, de André Vilas-Boas, contra agora o Benfica de Roger Schmidt. Começamos pelos guarda-redes. Temos Vlaco Dimos contra Elton. Aqui, pá, o Elton foi uma grande figura do futebol português. O Odisseias, acho que é um bom guarda-redes, mas acho que em relação ao Elton ainda tem muito a provar. Eu concordo com o Zé. O Elton tem mais de 10 anos de futebol Clube do Porto. Só não foi titular indiscutível quando veio o Casilhas. E o Odisseias tem muito bom guarda-redes. Mas a imagem que cada um tem no seu clube e pronto, o Elton também foi sempre figuras fundamentais no Porto. Há uma razão é que foi durante 10 anos titular do Porto. Portanto, o meu ponto vai para o Elton. Sim, eu considero o Elton uma lenda do Porto. Durante tantos anos da minha adolescência, o Elton era o guarda-redes, não é? O guarda-redes que usava as calças. É uma lenda total do Porto, era um grande guarda-redes. Eu considero o Odisseias tem algumas limitações que o Elton que não tinha, por exemplo, o jogo de pés. Por isso, é sem dúvida para o Elton, não há muitas questões. Ainda toca a bateria ele. Exatamente, ainda faz música. E eu ouvi dizer há uns dias que está a pensar voltar a jogar. Sério? Por isso, foi o que eu li. Claro que não faço ideia se é real ou não, mas vamos lá ver. Elton, então. Elton, sim. Elton, não, acho que não tens dúvidas. A seguir temos o Gilberto contra o Saponar. Aqui também, pá, pelo que o Saponar fez, nós estamos a comparar uma equipa histórica do futebol português, não é? Esta época foi... Embora o Saponar não é dos melhores jogadores dessa época, mas eu também não considero o Gilberto dos melhores desta. Portanto, acho que aqui o meu ponto também vai para o Saponar. Olha, eu estou muito dividido. Pá, porque tens um Saponaro que não foi nenhum craque no Porto, mas foi o defesa direito. Tipo, foi o defesa direito dessa época. Pá, tens o Gilberto, pá, que nesta época relativamente está a fazer um bom campeonato. Pá, mas a posição está meio dividida para o Bá também. Mas o Saponaro também tinha uma situação parecida. Não tanto nesse ano, mas também tinha uma situação parecida com o Fuchile do Porto. E pá, sinceramente... Eu também fiquei muito dividido, mas pá, muito dividido e... Tendo que optar por um... Eu opto por voltar pelo Gilberto. Sei lá porque, para mim a questão é simples. São os dois jogadores muito parecidos no sentido em que são jogadores de utilidade no plantel e não craques, não são os mais craques da equipa. Eu escolho o Saponaro porque é o que tem o título e os títulos por trás dele para... Obviamente é um bocado injusto para o Gilberto, não é? Estamos a comprar a meio da época, mas nem a meio. Acho que o Saponaro certo. Também foi o meu fator de decisão, foi os títulos. Não, é justo. Tem a época toda por trás dele, não é? Enquanto que o Gilberto, estamos a falar de... Se o Benfica tem 13 jogos, ele deve ter, pá, que é 8, 9. Eu escolho Saponaro. Não, é justo. Agora podemos fazer então para o António Silva com o Rolando. António Silva é de sensação. Neste momento afirmou-se completamente no Benfica. Tem todo o futuro pela frente. Mas eu acho que é injusto não dar a vitória ao Rolando, sinceramente. Pá, o Rolando foi central, é o jogador com mais minutos no Porto nessa época. Na altura, um dos jogadores da seleção. Até fez uma carreira muito interessante. Foi para Inter de Milão, Nápoles. Pá, não teve cá o melhor final. Pá, mas neste momento, António Silva com nem meia dúzia de jogos na Primeira Liga ou pelo Benfica, estar aqui a dar a vitória ao Rolando. Pá, o meu ponto vai para o Rolando. Pá, também concordo. Assim, é estranho porque gajo... por causa do Rolando, por causa da memória recente do Rolando no Braga, e porque o que está mais vivo na nossa memória é o presente. E o António Silva está um craque, mas não podemos respeitar as épocas anteriores do Rolando. Eu considero insultuoso para o Rolando. Este é um jogador que Claro. Era o líder daquela defesa, anos de experiência. Comparar com o miúdo que é um craque, mas tem 5 jogos, não é? É quase falta de respeito mesmo. Pá, se calhar no final da época, se as coisas correrem como o Benfica está a correr agora,
Se calhar a conversa é outra, mas neste momento até é injusto para o Rolando. Certo. Claro. Exato, exatamente. Não, eu acho que então que é indiscutível para nós, não é? Sim, Exatamente. para o Rolando. E aqui passamos para a primeira comparação de forma de um jogador, não é? Porque é o Otamendi deste ano contra o Otamendi do ano do Porto. Pessoalmente, eu acho que escolho o Otamendi do Benfica. Parece-me um jogador mais mentalmente mais preparado para não explodir como explodia antigamente. Parece um jogador mais inteligente, muito mais forte a jogar com os pés, principalmente porque ele depois de sair do Porto é treinado por Guardiola e aprende muito com ele. E é um líder daquela defesa, está a ajudar miúdos a melhorar. Por isso eu escolho o Otamendi do Benfica. Olha, Tiago, eu concordo contigo. O Otamendi, quando chegou ao Porto, ainda era muito novo. Nem havia o Porto, tinha 3 centrais, 2 para 2 posições. Tinha o Maicon também, que disputava muito lugar com o Rolando e ele. O Otamendi, quando chega ao Benfica, chega muito mais experiente. Seleção argentina, anos de Guardiola, de Premier League. E também este ponto vai para o Otamendi do Benfica. Sim, também concordo por causa desses pontos que vocês referiram. E pá, essa coisa que falaste, também é isso que falaste dele agora ser melhor que os pés e tal. Também se calhar na altura do Otamendi no Porto era diferente, acho que se dava menos relevância ao central saber sair a jogar com qualidade, entre linhas, etc. Mais ou menos, porque se no Porto se calhar, porque esse é o ano em que o Guardiola explode com o Barça, não é? Ou já é o terceiro ano. Sim, estou a falar no Porto. Sim, se calhar. Bem que o André Vilas-Boas tinha um futebol bastante já evoluído. É verdade. Àquela altura. Mas também dou o meu ponto ao Otamendi do Benfica. Certo. Então ganhou o Otamendi do Benfica, não é? E passamos para o Grimaldo contra o Álvaro Pereira. Aqui acho que eu gosto muito do Grimaldo, embora ele tenha as suas debilidades. Mas acho que o Grimaldo é melhor que o Álvaro Pereira. Também acho que não seja assim um craque tão grande o Álvaro Pereira. E o Grimaldo acho que ganha bem ao Álvaro Pereira. Sim, eu acho que o Grimaldo, olha, dos últimos anos, pelo menos dos últimos 15 anos, que é assim, os que têm maior noção de futebol, porque a idade também não permite outras coisas. Eu acho que o grande rival do Grimaldo nesse espaço foi o Fábio Coentrão, que não é então o melhor defesa esquerda do Benfica dessa última década, pelo menos. E se calhar pela longevidade é o melhor defesa esquerda do Benfica dos últimos anos, de longe. Portanto, esse é um ponto que dá força. O Álvaro Pereira também era bom jogador, era titular indiscutível do Porto. Não era nenhum craque, pelo menos não tem essa memória dele de ser um craquezão. E também, olha, usou o argumento da longevidade. O Grimaldo está há 7 anos no Benfica e tem tudo para continuar assim nos top equipas da Europa. O Álvaro Pereira não teve assim uma carreira na Europa muito glorificada, portanto, o meu ponto é para o Grimaldo. Eu acho que o Grimaldo é sem dúvida o melhor jogador. Acho que é um jogador que não deu ou não teve na sua carreira, pelo menos para até agora, o que podia ter dado. Está no Benfica, que é um grande clube, mas acho que podia ter, pelo menos ao que mostrou no início, podia ter mais acima. O Álvaro Pereira é um jogador que me intrigava bastante na altura, porque eu sempre que o ia jogar eu dizia, ele parece-me ter um nível, mas ele era um motor completo, o gajo era sempre para cima, para baixo, depois naquela linha, era impressionante. Mas obviamente o Grimaldo tem muita mais qualidade. Acho que defensivamente o Álvaro Pereira era melhor, era mais sólido. O Grimaldo não é mau defensivamente, mas não é o tipo de estilo de jogo dele, não é um lateral defensivo, é um lateral muito mais ofensivo. Mas concordámos então os três. Tanto é que o grande diferencial do Grimaldo para os outros todos é o remate dele. É que o gajo de volta e meia lembra-se, vai um livre, é um remate fora da área. É verdade. E só que já estava também um bocado.
essa coisa da velocidade, estava aqui a lembrar. É que o Grimaldo, não sei quanto a vocês, mas se calhar para mim deve ser um dos melhores defesas esquerdos, se não o melhor dos últimos anos do Benfica. Para o Álvaro Pereira, nem isso é tão indiscutível, porque depois de Álvaro Pereira, o Porto teve o Alex Telles e o Alexandre. Não, certo. Sim. Não, por isso é que eu te digo, este jogador não era tão o craque, não era, mas era muito motor. Ele jogava 90 minutos todos os jogos e sempre em altíssimo ritmo. Sim. Mas isso não há muitas dúvidas em termos de qualidade. Assim, É incrível como isso ainda lá. hoje continua no Porto. Certo. Mas José Edu é muito pior do que o Álvaro Pereira. Isso é verdade. É assim, quem dera o Álvaro Pereira que o José Edu fosse tão bom. Quem era o Porto, Ao que o José Edu fosse tão bom como o Álvaro Pereira. É isso, meus caros. Então pronto. Podemos passar agora Depois então o Benfica. para o Florentino contra o Fernando. Eu vou ser muito sincero. Acho que dois craques. Florentino muito bom, Fernando também muito bom. Pá, mas olhando à história, o meu ponto vai para o Fernando do Porto. Pá, o gajo era titular indiscutível, craque, fez uma carreira brilhante. Claro que agora é um argumento, também não é justo para o Florentino dizer pá, o Fernando fez uma grande carreira. Pá, mas é algo que eu também posso, né? Que eu posso pegar e meter um ponto para o Fernando. Quanto estou assim em dúvida muito pela qualidade. É um argumento. Não, concordo. Concordo, é assim, o Fernando não era o jogador mais pomposo, não era, mas era muito prático. Era um jogador que era muito Destruidor. muito bom defensivamente, muito destruidor, mas era um jogador que jogava simples. Não? Sempre foi um jogador que sabia o que era capaz e jogava consoante o que era capaz, sem complicar muito. E nesse aspecto, deu muito ao Porto. Tanto é Fernando, que é vendido por uma grande quantia na altura. Certo. E ainda acaba a jogar na equipa do Guardiola, não é? E até aqui um dado engraçado, porque na altura em que comparámos o Fernando com o Florentino 2, eles têm a mesma idade. Nessas épocas eles tinham a mesma idade. Vê lá, e parece que o Fernando era muito mais velho. Mais jogador. E o Fernando já estava nestas andanças há mais tempo. Certo. Era muito mais jogador na altura, já era. Não sei se era muito mais jogador, mas já tinha a carreira, já tinha muito mais, já se tinha estabelecido lá no topo. Pá, eu falo por mim. Quando perguntavas a alguém, toda a gente dizia: ok, o Fernando era dos melhores trencos da liga, né? E perguntas a alguém sobre o Florentino, é um puto a crescer. Mas já dizem que era dos melhores, porque ele foi contestado por não ir à seleção por muitos, mas a história, o Fernando tem muito mais passado do que ele. E acho que é justo dar esta vitória ao Fernando. Sim, eu também acho. Também concordo, sem dúvida. Então concordamos os três. Então podemos passar para o menino sensação, não é? De agora. Enzo Pérez com Enzo Fernandes. Enzo Fernandes, olha o Enzo Pérez. Também está sempre a acontecer. O Enzo Fernandes acontece 2 vezes contra o Guarín. Aqui isto é uma coisa engraçada. Eu sempre achei o Guarín um craque. Só que achava que o Guarín tinha um problema que era. Eu sempre achei o jogador um bocado individualista. Era um jogador que muitas vezes tinha oportunidades de jogar ao lado e rematava a 40 metros da baliza. Por isso é que o Guarín de vez em quando marcava um saco do outro mundo, não é? Mas ele fazia 3 ou 4 remates a 40 metros da baliza por jogo. É um jogador que ainda vai para o Inter, mostra-se a mais alto nível. O Enzo está a aparecer agora. Eu acho que vou dar uma volta ao Enzo. Vais dar uma volta? Vou dar uma volta ao Enzo. Acho que... Acho que é um jogador com muito futuro. Por isso vou apostar nele. Eu não sei. Também é um bocado o teu subconsciente a dizer o Enzo, o que está a jogar, lembras-te melhor. Agora, o Guarín na altura... Acho que merece mais do que o Enzo agora. Então sou eu a decidir. Acho que vai ser tu a decidir, mano. Olha. Eu vou ser sincero. Pode. A imagem que eu tenho do Guarín era bom jogador, como é óbvio, não é? O Porto não ganha o que ganha sem ter bons jogadores, isso não há dúvida. Mas eu também tenho uma imagem de um Enzo Fernandes que é craque. E sei lá, eu na minha cabeça pode estar um bocado
A mesma coisa com o Álvaro Pereira. A carreira do Guarani. A carreira do Guarani também foi muito a descer, mas também nem é, sei lá, mas também foi por muita culpa dele. Ele hoje está numa situação, Não, não sei se vocês ele estavam. foi para o Inter. Pá, ele Teve no Inter, é sim, titular durante bastantes anos. Sim, mas ele, olha, mas ele só não se calhar só não fez. Ok, é verdade, ele tem para 10 anos de futebol europeu. Mas não, se calhar, isso não. Ele não fez mais, se calhar muito por culpa da cabeça, mas. Porque ele agora está com Mas problemas olha, isto políticos. aqui pode acontecer. Um gajo diz isto pode acontecer mesmo com o Enzo, não é? Porque, por exemplo, Claro, está bem. olha, Sim, há mais ok. olha, um gajo tipo o Félix, se calhar já podia ser muito mais jogador, tendo em conta onde é que decide sair. Mas yeah, eu voto no Enzo, mas é muito por. Eu acho que o Enzo tem mais qualidade que o Guarino. O Mas Guarino, olha, eu também, olha, no fundo eu concordo com o mesmo. Eu meto o Enzo. a minha Guarino lembra-me sempre aquele golaço dele contra o Um gol Marítimo. contra o Marítimo. Quase no meio Que campo. a bola zang, 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 Acho que toda a zang, gente se zang, lembra no desse meio do gol. ar. Não, Opa, não, esse gol é de não, outro mas mundo. É completamente de outro mundo. é muito 50-50. Vou para o Enzo porque, pá, olha, se calhar estou sem justo por estar mais fresco na minha cabeça. O Enzo veio aqui, é o craque, é a grande aposta do Benfica, o Rui Costa o próprio disse. Portanto, só tenho que meter, pá, o meu voto vai para o Enzo. Ok, então ganhou o Enzo e passamos então para o Rafa contra o Varela. Aqui, pá, acho que o Rafa é mais jogador do que o Varela. Acho que não há, na Europa, acho que há poucos jogadores como o Rafa. E se o Rafa nesta época parece estar melhor em termos de decisão, está mais jogador. E eu sempre disse que se o Rafa melhorasse nisso, era podia ser um dos melhores jogadores europeus. Porque velocidade como a do Rafa há poucos. E isso é muito importante num extremo. E a decidir bem e a jogar como tem jogado, acho que merece. O Varela também faz uma grande época, não é? Porque nessa época todos os jogadores fizeram uma grande época. Mas acho que não tem tanta qualidade como o Rafa. Embora tenha tido um bom papel, mas acho que o Rafa é melhor. Então, na comparação entre estes dois, só que se calhar uma pequena correção, isto é mais para o lado esquerdo, é mais para o lado esquerdo do campo. Mas o Rafa para mim tem qualidades que o Varela não tinha. O Varela foi muito bom jogador, mas a velocidade do Rafa, a qualidade que ele tem, acho que eram superiores à de Varela. Pai, temos de ter respeito pelo Varela porque ele foi um dos jogadores da seleção mundial, europeu, esteve lá. O Rafa também teve, Um golo da mas vitória contra o Ghana, lembro-me bem. No Mundial. não Cruzamento foi. do Ronaldo. Foi com os Estados Unidos. Um 2-2, não é? Ou um 3-2. Opá, mas já foi no Mundial. Os Estados Unidos foi um 0 no final do jogo, que eu lembro-me. E o Varela ainda marca um gol à Dinamarca num 3-2 no Euro 2012. Pois, na altura. Opá, eu considero o Varela um bocado aquele. Não é só One Season, mas tipo aquele One Season Wonder, não é? Aquele jogador que teve uma época, ou duas, mas não teve mais que isso. Ele parece que explodiu completamente naquela época. Titular indiscutível na altura. Fez excelentes jogos pelo Porto, fez bons golos. Mas acabou por desaparecer depois destes títulos com o Porto, depois de sair. Acaba por Tanto é que desaparecer. agora está a jogar no Porto B. Sim, mas Pois já é, pá. tem 37 anos. Sim. Sim, mas independentemente disso, eu acho que é um jogador que teve. Quando na altura em que teve que se mostrar, mostrou-se, mas durou pouco. Opa, Foi. e mais, digo-te, sou sincero. Brilhou. O Varela ter esta carreira, tu hoje aceitas, pá, mas se o Rafa tivesse a carreira que o Varela teve, pá, trocando Porto por Benfica, como é óbvio, pá, tu ficas. Ver o Rafa num West Bromwich, num Parma, num Kayserispor, tu ficas, pá, o Rafa tem qualidade para mais. Sim. Mas na altura que o Varela joga com o Vilas Boas, eu também achava que ele tinha. É justo, mas. Então é um bom ponto, é verdade. Não, mas o Varela, mesmo com o Vitor Pereira, isso também fez boas épocas. Mas, É a mesma coisa que o Enzo. sim, Vamos pronto, ver. mas vai para o Rafa, então, Obviamente, este voto, não é? eu dou o voto ao Rafa, não é? É melhor jogador. Ainda por cima está a ter uma época. Neste momento é um dos principais jogadores do Benfica. O Roger Smith está a aproveitar as suas qualidades mesmo.
É isso. Não tem, não dá, não, tá que está, não tem que se adaptar, está a jogar no seu ponto forte. Por isso, Isto até foi um ajuste, porque o Varela jogava na linha e o Rafa está a jogar no meio. Estão as duas Sim, posições. esta época certo. Mas, pá, há comparações que é impossível fazer, né? Tendo em conta as táticas. É Mas isso. é indiscutivelmente o Rafa. Agora também podemos então passar para dois jogadores que jogaram no Sporting e depois trocaram para outro rival, que é o João Mário e o Moutinho. dá para tirar um ponto a cada? Não, olhando a isto, acho que os deixou muito bem formados. Mas acho que o Moutinho, pá, com todo o respeito, o João Mário, o Moutinho é melhor jogador que o João Mário. Em overall, dou o meu ponto ao Moutinho. Pá, apesar de o João Mário estar a fazer uma boa época, mas acho que o Moutinho foi muito um jogador nos seus bons momentos. Pá, concordo Pessoal, sem dúvida. Eu considero o Moutinho um dos melhores médios de Portugal. Tipo, é um jogador que foi titular na seleção durante muitos anos. Ele é dos jogadores com mais internacionalizações por Portugal. É verdade. Deve estar Moutinho tem atrás do 146 internacionalizações. atrás do Ronaldo e se calhar de outro. Se calhar um se calhar o Pepe, Pepe. é capaz. Agora é assim, ele é muito internacional, desde muito novo. É um jogador que fez grande carreira, passou por grandes clubes, jogou no Porto, jogou no Sporting, Mónaco, estava no Wolves e é comandante daquele meio campo durante muitos anos. Eu acho que é indiscutível. O João Mário é um bom jogador, mas isso não está em dúvida. Mas o João Moutinho é melhor. Pura e simplesmente teve uma melhor carreira. Aliás, se tu falas do João Moutinho lá fora, toda a gente o conhece, não é? Um jogador que é conhecido lá fora também. Sim. Porque é mais o típico mestre, aquele jogador que faz jogar. João Mário também é parecido, mas Moutinho sempre achei melhor. Sim, e acho que há 2 pontos para medir isto. Podes ver por época não há dúvida, acho eu. O João Moutinho nesta época era absurdo. E o João Mário estava aí, mas nem perto. Depois, por carreira, o João Mário também não tem uma má carreira em Portugal. Ele na época em que está com o Jorge Jesus no Sporting era dos principais jogadores de Sporting, tanto é que é vendido, é uma das maiores vendas do futebol português. Vai para o West Ham, não corre bem, depois andou lá fora no Inter e isso não correu bem em lado nenhum. Não, o gajo é vendido para o Inter. Sim, para o Inter e depois é que foi para o West Ham. E depois ainda ele vai para o Locomotivo, se não me engano, desculpa. Sim. Mas nunca foi Emprestado. nome de nenhum desses clubes, não é? Sim, o João Mário fora de Portugal nunca se afirmou como tinha potencial para isso. E acho o que João isso é mais um grande ponto para o Moutinho. E o João Moutinho, podem vir casa aí, Moutinho, Mónaco, Wolverhampton, mas os feitos que ele tem no Mónaco, jogar uma meia final e foi campeão. E pronto, chegar na Primeira Liga, jogar um bom nível, o João Mário não fez isso. Sim. E teve lá. É sem dúvida o Moutinho. Exatamente. É o Moutinho, é unânime. E também o João Mário está mais recente na minha cabeça. A troca. Certo. Ainda dói. Ainda dói. Agora passamos aqui para uma curiosa. Um jogador que foi uma boa compra este ano, que tem explodido, David Neres, contra, honestamente, dos melhores jogadores que passou pela Liga Portuguesa, o Hulk. Honestamente, também não tenho muita discussão aqui. O Hulk é um jogador que podia ter sido dos jogadores mais caros do mundo na altura quando está no Porto. Acaba por o Pinto da Costa hesitar em não vender, depois vendeu por menos. Mas o Hulk era possivelmente o melhor jogador do Porto naquela época. O gajo remarcava de onde rematava, era pistões de qualquer lado. Era absurdo nessa época. O Hulk é um craque, não há dúvida, dos melhores jogadores do Porto dos últimos anos. Sem dúvida. Fico triste pelo seguimento da carreira também. Eu não tenho pena de nada. Nem ele tem, vou ter ele. Certo, em termos monetários não, mas ele sim, toma uma má decisão. Quando sai do Porto ele decide mal para o clube em que vai. Honestamente, eu acho. Isso são discussões. Eu acho que dava para mais. Mas que dava para mais? Será que ele era jogador? Imagina, são pessoas que podem ficar para outra altura. Mas o meu ponto para esses jogadores é: dava para mais. E ele, eu ganho 20 milhões, ou vou andar em. Imagina, se calhar ele
Porto, Genitz e isso. É os clubes que ele pode estar e pode estar na elite do futebol nacional do país dele, porque ele era jogador para o Bayern de Munique, para o Real Madrid, para o Barcelona, para um City. Percebo, Há um máximo, percebo, mas para isso agora mas os há jogadores clubes. vão todos para a Arábia. Mas é. Mas isso é, olha, isso é que é, isso é relativo a cada um. E ele, Claro olha, que é relativo a cada um ele mesmo e assim cada um foi é que jogador. escolhe, mas acho que podia ter dado Ele- mais. Sei lá, ele chegou a uma meia final com o Brasil. Sim, lá está, mas não foi no clube. Certo, mas opá, mesmo assim, acho que Não, mas. o que ele faz no Porto promete. Olha, Mas exato. é. Vocês têm noção, o Hulk, eu estou a ver aqui o Hulk no Porto, de uma época de 53 jogos, participa em 55 golos, 36 golos a 9 assistências. O Enzo também está muito bem, também 11 jogos, 5 golos, Neres, 5 assistências. O Hã? Neres. O Neres, Ok, Neres. disseste Pá, o também Enzo. está em uma média de quase participação de um golo por jogo. O Hulk superou isso, pá, mas pá, 50 Tu jogos acabaste de dizer 36 golos. e 19 esse é um número assistências. O Neres pode estar alto a este para ritmo, pode Portugal. fazer uma grande época, pá, mas o Hulk já fez e o Hulk foi indiscutivelmente um craque. Mesmo o Hulk, quando chega do Tóquio Verde, toda a gente diz: "Pá, o gajo chega para aí com 30 jogos, 50 golos." Ele foi uma O Hulk até sensação vem na da altura. Liga. Quer dizer, o Hulk vem do Japão. Japão, Liga Japonesa, Tóquio Verde. Mas é que ele quando chega a Portugal, o Hulk foi uma Tóquio contratação Hotel. sensação. Ele quando chega, toda a gente diz: "Opá, este gajo é um craque, este é um monstro." O gajo chega em campo e tu dizes, olhas para a estatura dele, um cavalo que simplesmente leva tudo à frente. Para o nome. Eu lembro do jogo em que o Benfica mete o David Luiz a tentar marcá-lo na linha e ele destrói-o completamente durante o jogo todo. É injusto para o Hulk. Aquele ano, isto nem é preciso falar carreira. O ano que o Mas Hulk justo faz é no para o Porto- Neres. Pá, certo? E justo é para o Neres, porque o Neres, caso fosse com o Varela, estávamos aqui que era o Neres de caras. O que é que o Neres vai fazer com o Hulk? É nesse ponto. Certo, mas se metes o Rafa com o Hulk também leva uma classe Sim, não, o Hulk se calhar foi Ninguém o ia melhor ganhar. jogador. contra o Hulk. Pá, é provavelmente dos melhores jogadores do Porto nos últimos anos, sem dúvida. É uma sim, não, lenda do concordo. clube. Pronto, e agora podemos passar para o final, para o Ramos contra o Falcão. Aqui, coitado do Ramos, não é? Como falámos do Neres, é igual para o Ramos. O Falcão foi absurdo. O Falcão tem uma época... Não, acho que não é igual no futebol português. Só estamos aqui a dizer que o Hulk era craque, marcou, ok, 36 golos, que é incrível, para o Falcão, e o Porto neste caso tinha um jogador que marcou mais de 38 golos, pá. Yeah. 38 golos falam por si, o que é que vamos dizer? O Falcão, se não me engano, é um jogador que numa época tem mais golos em competições europeias, tem 17. Foi essa época, Sim. não há argumentos. Sim. Acho que é mais fácil de comparar. Sem dúvida. É o que é mais fácil decidir, não é que... Opá, o Falcão, E é porque um é muito bom. honestamente, eu aqui vou disparar. É o melhor ponta-lança de sempre do Porto, para mim. Ok, eu não digo de sempre, mas dos últimos 30 anos, depois do O Jardel. Porto teve o Bibota, Fernando Gomes. E Jardel? E Jardel Eu considero o vai lá Jardel depois. melhor. Ok, vou dizer assim, depois do Jardel, para mim é o melhor ponta-lança do Porto. Desde o ano do Jardel para a frente. Sim. Apesar de já ter tido Jackson, ter muitos craques. O Jackson estava no banco do Falcão. Falcão, se não me engano. Não, já Era o acho que Faria. foi... Ai, mas nunca chegou a ficar? Eu acho que foi... Epá, podem ter-se cruzado os balneários, sei lá. Mas acho que Tinha essa ideia. o Falcão vai embora e o Jackson vem. Acho que é assim uma coisa. Não, certo, é assim. Jackson não, Jackson. Esquece. Estás aqui a dizer Jackson. É um craque. O gajo faz 38 golos nesse ano em 42 jogos. No ano anterior faz 34. Vai para o Atlético, faz 36. Depois mais 34. Epá, o gajo tinha golo nele. Ele sempre tocava na bola, marcava. Criava oportunidades para marcar em qualquer... Era um jogador baixinho que marcava muitos golos de cabeça. Não, Eu o lembro de um Falcão, jogo. no seu período de Porto Atlético, era quase indiscutivelmente o melhor ponta-lança do mundo. Certo. E eu verdade. acho que era. Ele faz parte do 11 da FIFA, não... Certo. Ele está com o Ronaldo num lado e Messi do outro. no 11 da FIFA. Não há muito mais a dizer.
Passando agora também para o timoneiro da equipa, Roger Schmidt e André Vilas-Boas. 2 estreias, mas sou sincero. Olha, se olharmos ao momento de 13 jogos para cada um, pá, se calhar até tenho que dizer Roger Schmidt. Mas o que fez, eu acho que o Roger Schmidt não vai fazer. Que foi ganhar tudo de uma maneira sem contestação. Portanto, o meu voto para o André Vilas-Boas. Sim, o meu voto. Completamente estonteante. O Porto da André Vilas-Boas faz 30 jogos, 27 vitórias, 3 empates. Só empata 3 jogos. Na Liga Europa, 15 jogos, 12 vitórias. Opa, é assim, eu considero para mim, e depois de fazermos a equipa, o melhor plantel de sempre em Portugal. Por isso o meu voto vai para André Vilas-Boas também. Mas também foi a melhor equipa que eu vi em Portugal. Sim, ganhou o campeonato invencível, bateu recordes atrás de recordes, ganha a Liga Europa. Sim, acho que sem dúvida vai para o André Vilas-Boas. Roger Schmidt está a fazer um bom trabalho, mas ainda lhe falta muito. É isso, malta. Então ficamos Elton, Saponaro, Rolando, Otamendi do Benfica, o Grimaldo, o Enzo, o Fernando, o Rafa, o Moutinho, o Falcão e o treinador André Vilas-Boas. Dos jogadores, 7 para o Porto, 4 para o Benfica, treinador do Porto. É isso. Big Hug. É isso. Abraço.